Bom dia, professor Gaudense. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, rapaz. Graças a Deus. Não é, rapaz? Tudo bom, né? Sim, faz tanto tempo que a gente não vê o senhor. Não é, rapaz? Faz um bocado de tempo. Bom dia, professor. É, Professor, bom dia, filho. Olha, eu fiz questionário para vocês na aula passada. Pelo que eu acho me que lembro, Fez não, professor. fez não, fez não. Não. Tem não, eu ia fazer, mas não deu tempo, não foi isso? Uhum. Parece que foi isso. Então, vamos começar, né? Sudão e o Sudão do Sul, que é o título do assunto. Em 9 de julho de 2011, foi oficializado mais um país, o Sudão do Sul, após após décadas de conflito entre o Norte, predominantemente seguido do islamismo, seguidor do islamismo e o Sul, com sua população cristã, o seguidor das crenças locais, o país dividiu-se formando 54 países da África. Então, se formou aí, completou os 54 países da Ásia. E o Sudão houve uma divisão por as questões políticas e econômicas e, às vezes, até cultural dentro da nação, dentro do território, ficando uma parte do sul e outra do norte, onde havia religião diferente entre um e outro. Conforme previu o Acordo de Paz assinado em 2005, o referendo realizado no começo de 2011 apoiou a divisão do país. Ao norte estava o Sudão, com capital em Khartoum, e ao sul, o novo país chamado de Sudão do Sul, com a capital Juba. Como eu falei antes, referendo é o quê? É uma consulta popular, se eles fez um plebiscito, perguntando à população se podia haver esta divisão. Além das diferenças étnicas e culturais que dificultavam a solução do problema, as grandes reservas de petróleo localizadas ao sul do antigo Sudão também atrapalhavam as negociações. A independência do Sudão do Sul só foi aceita quando os dois lados entraram em acordo a respeito dos lucros obtidos com a venda do petróleo. Então, havia grande quantidade do petróleo que era vendido e daí houve um acordo para fazer a divisão do território. Só que esse lucro do petróleo ia ser dividido para os dois países. Em razão desses conflitos, milhares de pessoas e cerca de 2 milhões fugiam, deixando suas casas e indo viver em campos de refugiados países vizinhos. Embora essa divisão tenha sido um passo muito importante para a solução dos conflitos na região, os dois países terão desafios enormes na tentativa de se desenvolver economicamente e diminuir a pobreza de suas populações. Então, chegou aqui a tendência de diminuir os conflitos e melhorar as condições da população em si, onde eles iriam viver tentando mudar a sua vida em si, as condições de vida de cada um. Quando a paz chegar, né? Não pense que é só no Egito que podemos encontrar pirâmides, templos
gigantes, estátuas de deuses importantes, ou um deserto de dunas e áreas douradas que se estende a perder de vista. O Sudão, apesar de não ter tanta fama como seu vizinho ilustre, também conta com todos essas atrações e muitas outras que ajudam a contar a história da civilização humana, mas ainda não foram totalmente exploradas pelo resto do mundo. Isso significa dizer o quê? Que no Egito a gente fala que tem grandes pirâmides, só é conhecida e é visitada pela a população em si. No Sudão existe, mas não é reconhecida, não é conhecida no mundo, onde não tem muita divulgação para que a população do mundo inteiro possa visitar, ou até mesmo relatada em alguns livros, contando o fato que aconteceu dentro do país em si. Então, existem as pirâmides no continente, mas não é muito divulgada para a população em geral. Então, isso acontece dentro do Sudão, né? Que é uma área de grande desenvolvimento da África, que é conhecida pelo mundo inteiro, como se diz. Só que não existe muita divulgação do que existe lá. Então, existe também a Primavera Árabe, que em 2011 uma série de revoltas populares contrárias a esses governos ditatoriais, o governo ditador. Então, houve uma revolta pela população para a mudança do regime em si, onde se tem o seguinte: em 2011, umas séries de governo de revolta contrárias ao governo de ditadura. E a crise econômica eclodiu no chamado mundo árabe, que são os países árabes que têm a religião islâmica. Essas revoltas surgiram principalmente nos países da língua árabe, localizados ao norte da África, mas logo se espalhou por alguns países do Oriente Médio. Então, começando na África, espalhou para os outros países. Certo? O Oriente Médio, vocês sabem que é na Ásia, né? É uma área de uma nação e outra. Até o começo de 2023, como fica conhecido, a revolta até ao menos 3 importantes ditaduras. De Zinben, há mais de 20 anos, na Tunísia, a de Moab, no Egito, e a de Gaddafi, na Líbia. Então, esses são os 3 países de ditadura onde eles foram derrubados, onde houve um conflito e acabou o fim da ditadura. O que levaram ao anúncio de alguns, muitos meses antes disso, em outros países como a Jordânia, Ismênia e a Síria. Está falando, né? Diga. Em outros países como Jordânia, Ismênia e Síria, as manifestações populares levaram anúncio
de algumas reformas. Porém, na maioria dos lugares, os protestos foram recebidos sob violentas reações do Estado. Então, em muitas partes, em muitos países, houve uma revolta entre eles para dar um fim do regime de ditadura. Na África, essas revoltas são reflexo, em grande parte, do longo período colonial e da maneira como o processo de independência ocorreu. Nesse continente, esses continentes, houve os conflitos, a mudança do governo para uma democracia, onde houve o tipo de uma guerra civil, onde a população lutava para se tornar independente. Os protestos foram recebidos com violência, né? Onde eles lutaram e teve grandes conflitos de violência entre eles. Entre eles que lutaram pelo fim da independência, para eles o fim da ditadura, e eles ficar mais libertos e acabar com a censura, que antes ele não tinha o direito muito de se expressar. Na África, essas revoltas são reflexos, em grande parte, do longo período colonial e da maneira como o processo de independência ocorreu nesse continente. Esses países africanos tornaram-se independentes. Após a Segunda Guerra Mundial e seus governantes assumiram posturas autoritárias que os mantiveram no poder durante décadas. Então, os países se tornaram independentes logo após a Segunda Guerra e ainda continuaram como uma ditadura. Alinhada às grandes potências, sem se preocuparem em solucionar os problemas de seus países, esses governos passaram a controlar gigantescas reservas de petróleo, fato que lhe deu enorme poder de barganha internacional. Então, o petróleo em si, tornaram eles ter um poder conhecido no mundo inteiro. Outro fator que chamou a atenção do mundo foi o uso das redes sociais na organização dos protestos, mobilizando via internet. As pessoas puderam divulgar pelo mundo o que se realmente acontecia dentro desse país, o que os governos faziam. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, da internet, das redes sociais, eles começaram a divulgar para o mundo o que acontecia na África. Daí eles tiveram o apoio da população em si, que conseguiram lutar e chamar a atenção das grandes potências, até da ONU, para que colocasse o fim da ditadura e da perseguição e os maltratos que os governantes davam para a população, chamando como se for, dizer assim, os direitos humanos que iam intervir dentro desses países, para tentar organizar o que estava acontecendo com a população. Então, daí eles fizeram um tipo de um acordo para esses países acabarem com essas ditaduras. Então, a União Africana. O continente africano sofre ainda na atualidade consequência manifestada do processo colonial. Desde o período da colonização, que os africanos herdaram guerras, conflitos entre uma nação e outras. No início do século XX, formaram-se as bases de um movimento pan-africano, que ganhou força com as lutas nacionalistas e de independência. Um dos líderes do pan-africano foi o presidente do Ghana, Kayane, defendia a ideia de que o fortalecimento econômico das nações africanas seria o único caminho para a sua plena independência.
Em um de seus discursos, em 1965, Kalman, ao dizer que a essência do neocolonialismo é que um Estado que é teoricamente independente é dotado de todos os africanos. E os atributos da soberania, na realidade, sua política dirigida do exterior, soube perceber que as nações europeias, mesmo concedendo a independência, não abriram mão indiretamente manter sua influência econômica, explorando as riquezas do continente. Em 1963, no Cairo, foi criada a Organização dos Estados Africanos, com o objetivo de desenvolver a cooperação mútua e garantir a segurança de seus membros. Apesar de tais objetivos, na prática, reformar a Federação Continental, ao estabelecer a quantidade impostas pela colonização, ou seja, a África descolonizada manteve-se as mesmas fronteiras artificiais impostas pelos colonizadores. As elites locais que se agarraram ao poder pós-independência, né? Onde eles tiveram a independência e manter uma união entre eles. Descolonizada, manteve as mesmas fronteiras artificiais impostas pelos colonizadores. Além disso, grande parte das elites locais se agarraram ao poder pós-independente. Representava minorias étnicas ligadas à antiga configuração territorial estabelecida pelos europeus. Essa resolução pode ser considerada responsável pela instabilidade das fronteiras e pelas sucessivas guerras étnicas que caracterizam as nações africanas. Ou seja, dentro lá do continente africano, há vários conflitos devido com as suas culturas diferentes entre uma nação e outra. Isso foi herdado pelos colonizadores, onde juntaram umas tribos com outras. E isso fez gerar conflitos que ainda hoje acontecem dentro do país em si, onde há os conflitos dentro das nações dos continentes, dos países africanos, certo? Em várias partes do continente. Então, em setembro de 2002, os líderes africanos reuniram na África do Sul e colocaram fim, criando a União Africana. Essa nova organização ampliou os objetivos para a interligação do continente. A Carta de Abertura da União propõe a criação de um Conselho de Paz e Segurança, com a finalidade de pacificar o continente. Esse conselho, representando por 5 estados africanos, podem intervir em guerras locais, evitando atos de extermínio em massa, como os que têm ocorrido em diversos conflitos africanos. A União Africana tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e social, combatendo a fome e erradicando a pobreza, quer dizer, acabando com a pobreza dos países africanos. Vale saber se as medidas propostas serão colocadas realmente em prática e de que forma os países colonizadores contribuíram para inserir a África no contexto internacional, não como o continente dos excluídos, mas como participante de decisões multilaterais, tanto geopolíticas quanto econômicas. A África vem passando por transformação profunda, sobretudo a partir do século XX,
após o processo de descolonização e a criação dos estados e nações, certo? Então, foi formado como um bloco para que a população possa unir no continente africano para acabar com os conflitos entre eles. Então, isto vem acontecendo desde 2002, quando foi criado essa União Europeia. Então, como a gente está continuando aqui, o Sudão e o Sudão foi dividido, formando em dois, o Sudão do Sul e o do Norte. Foi oficializado mais um país, mais o Sudão do Sul no Sudão, após décadas de conflito entre o Norte, predominantemente seguidor do islamismo, e o Sul, com sua população cristã, ou seguidores de crenças locais. O país dividiu, formando 54 países da África, ou seja, dentro do Sudão, era um país só, formando uma parte do Norte e Sul. Então, no Norte, estabelecia o islamismo, aqueles que adotavam a religião islamismo, e o do Sul, o católico. E daí entraram em conflito entre eles, e nesse conflito entraram em um acordo para haver uma divisão, formando-se dois países. Conforme previa o acordo de paz assinado em 2005, o referendo, que é uma pesquisa que fala à população pública se queria mudar ou não, foi realizado em 2011 e foi aprovada a divisão do país. Ao norte está o Sudão, com capital em Khartoum, e ao sul, Sudão do Sul, com a capital em Juba. Então, houve essa divisão desses dois países em si. Além das diferenças étnicas e culturais, de raça, e aí a cultura em si, que dificultava a solução do problema. As grandes reservas de petróleo, localizadas ao sul do antigo Sudão, também atrapalhavam essas negociações. E cada um queria ver o petróleo, que era a principal fonte de renda do país. A independência do Sudão do Sul só foi aceita quando os dois lados entraram em acordo a respeito dos lucros obtidos com a venda do petróleo. Então, quando só foi feita essa divisão, quando eles entraram em acordo sobre também dividir o dinheiro conseguido pelo petróleo. Em razão desses confrontos, milhares de pessoas morreram e cerca de 2 milhões fugiram, deixando suas casas, indo viver em campos de refugiados em países vizinhos, onde eles pediam abrigo e refúgio aos países vizinhos. Então, houve esta divisão. Essa divisão tem sido um passo muito importante para a solução dos conflitos na região. Os dois países terão desafios enormes na tentativa de se desenvolver economicamente e diminuir a pobreza de sua população, que ainda como vocês sabem, a África é um dos continentes onde existe boa parte da população com baixo poder aquisitivo. Não pense que isso é no Egito que podemos encontrar pirâmides. Então, no Sudão também existem várias estátuas dos deuses antigos e pirâmides e dunas, Tem templos gigantes, estátuas de deuses importantes, um deserto de dunas e areia dourada que se estende. Então, existe, o Sudão, apesar de não ter tanta fama como seu vizinho, também conta com todas essas
atrações e muitas outras que ajudam a contar a história da civilização humana. Que tem muitas coisas lá que não foram divulgadas pelo mundo, não foi explorada. Então, existe centro turístico de chamar a atenção da população. Só que não é muito publicada. Entre essas atrações está a antiga cidade de Maroé, que abriga mais de 200 pirâmides, que data de 800 a.C. A esta lista está listada como patrimônio da União da Unesco. Além disso, equipes de arqueólogos descobriram inúmeras peças de bronze dos antigos romanos, assim como peças de cerâmicas e esculturas nos arredores dos sítios das cidades, os sítios arqueológicos e os sítios urbanos em si. Em 2011, revoltas populares contra os governos de ditaduras. Nos países que acontecia uma ditadura, houve a reação da população para acabar com a ditadura em si nos países. A crise econômica eclodiu no mundo árabe. Essas revoltas surgiram principalmente nos países da língua árabe, localizada no norte da África, onde os países do islamismo eles começaram a lutar para o fim da ditadura, que era o governo que havia censura e ninguém podia fazer uma greve, manifestação popular na rua, criticar o governo. Então, isso é tudo o que o governo quisesse. A população que desobedecesse seria punida. Além das revoltas e o reflexo, em 2003, a Primavera Árabe, como ficaram conhecidas as revoltas, havia derrubado ao menos 3 importantes ditadores. Zine Ben, da Tunísia, que fazia 20 anos, Hosni Mubarak, do Egito, e Gaddafi, da Líbia, onde eram países que vinham com ditadura há mais de 20 anos. Então, eles foram derrubados. Em outros países, como Jordânia, Iêmen e a Síria, as manifestações populares levaram a algumas reformas. Porém, na maioria dos lugares, os protestos foram recebidos sob violentas reações do Estado. Então, a população fazia o movimento e o governo respondia com violência, fazendo guerra e até matando alguns da população que estava lutando contra o regime. Na África, essas revoltas são reflexos, em grande parte, do longo período colonial e de maneira como o processo de independência ocorreu nesse continente. Esses países africanos tornaram-se independentes após a Segunda Guerra Mundial e seus governantes assumiram posturas autoritárias que os mantiveram no poder durante décadas. Mesmo a independência, esses países ainda continuaram com o governo autoritário, como se fosse uma ditadura. Alguns países africanos se tornaram independentes logo após a Segunda Guerra. Até na década de 70, ainda tinha alguns países que não tinham conseguido sua independência ainda. Aliado às grandes potências, sem se preocuparem em solucionar os problemas de seus países, esses governos passaram a controlar gigantescas reservas de petróleo, fato que lhe deu enorme poder
de barganha internacional, ou seja, de poder internacional. O petróleo, que é um dos minérios mais procurados do mundo e que também é de grande importância para o desenvolvimento de uma nação, porque o petróleo é que vem a gasolina, os combustíveis em si. Então, ele é muito procurado no mundo inteiro. E todos os países querem conter uma boa reserva do petróleo em si, para crescer e se desenvolver dentro do seu estado. Outro fator que chamou a atenção do mundo foi o uso das redes sociais na organização dos protestos. Mobilizados via internet, as pessoas puderam divulgar pelo mundo o que realmente acontece e melhor se organizar para a queda desses governos. Então, com a internet, com as redes sociais, como vocês sabem, que a gente sabe notícia do mundo inteiro, facilitou para que esses poderes, esses governos que eram de ditadura, perder um pouco o seu poder e tentar transformar em uma nação independente e acabar com a ditadura. Aí, para isso, foi formada a União Africana, que o continente sofre ainda hoje, na atualidade, consequência dos manifestos do processo colonial, onde a forma que foi colonizada, onde houve a colonização, onde eles tentaram reprimir a população como um todo em si. Então, eles lutaram para se ter esta independência em si. No início do século XX, que é em 1901, né, formaram-se bases de um movimento pan-africano, que ganhou força com as lutas nacionalistas e de independência, que era o povo da nação que lutava pela sua independência para ter sua nacionalidade própria e sua cultura própria sem depender dos colonizadores. Um dos líderes do pan-africano foi Nkrumah, presidente e líder da independência de Gana. Nkrumah defendia a ideia de que o fortalecimento econômico das nações africanas seria o único caminho para a sua plena independência, né? Onde ele lutava para se tornar independente. Em um de seus discursos, em 1965, ao dizer que a essência do neocolonialismo é que o Estado que é teoricamente independente e dotado de todos os africanos e de todos os atributos da soberania, tenha, na realidade, sua política dirigida do exterior, sob perceber que as nações europeias, mesmo concedendo a independência, não abriria mão de indiretamente manter sua influência econômica explorando as riquezas do continente. Ou seja, os países da Europa deram eles como independentes, mas ficaram com suas grandes empresas explorando a riqueza que o país tinha, já querendo limitar o poder da população local de crescer. Isso faz com que ainda se torne uma população pobre, pela forma que ele foi colonizado, e não ter uma grande autonomia de decisão para vender os seus produtos, e é explorado pelas multinacionais. Professor, Em 63, o Cário, em 1900... faltam 2 minutos, aí eu posso mandar o segundo link? Pode. Pronto, eu vou encerrar agora, aí você continua na próxima aula. Aí eu vou mandar o segundo link. Tchau, turma.